Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o professor Wesley, professor de matemática. Nós vamos dar continuidade à nossa playlist. Estamos resolvendo as 45 questões de matemática do Enem 2020 do caderno amarelo. Vamos resolver agora a questão de número 173, que diz o seguinte: o consumo de espumantes no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Uma das etapas do seu processo de produção consiste no envasamento da bebida em garrafas semelhantes às da imagem. Nesse processo, a vazão do líquido no interior da garrafa é constante e cessa quando atingir um nível de envasamento. Pessoal, para quem não sabe o que é envasamento, no caso é o preenchimento de líquido ali no caso na garrafa, em algum recipiente, tá? Então, nós temos aqui a figura que ilustra, né? Então, a garrafa aqui vai ser preenchida pelo líquido e quando atingir esse limite aqui, ó, no caso, no caso de derramar líquido, ou seja, de preencher com líquido. Aí vem a pergunta, diz o seguinte: qual esboço de gráfico melhor representa a variação da altura da garrafa do líquido em função do tempo na garrafa indicada na imagem? Aqui nós temos aqui os gráficos, né? Então, basicamente, isso aqui é uma questão que envolve interpretação de gráfico, né? Nós vamos analisar da seguinte maneira. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a nossa garrafa, né? E perceba também a questão do formato da garrafa. Nós temos aqui os gráficos, eu coloquei os gráficos aqui lá para a gente analisar um por um. Então, perceba o seguinte, ó. Vamos analisar o formato da garrafa. Então, a garrafa aqui, ó, perceba. Então, o líquido começa a ser colocado aqui na garrafa. Então, perceba o seguinte, desse ponto aqui, ó, do começo até esse ponto mais ou menos aqui, ó, a relação da altura, ou seja, a função da altura em relação ao tempo, ela é uma constante, porque no caso ali a garrafa tem o mesmo formato, né? Então ele vai permanecer constante, ou seja, vai ser uma reta, vai ser retilínea. Só que perceba o seguinte, desse ponto para frente, ó, perceba que a espessura da garrafa ela diminui, no caso a garrafa fica mais fina. Até no dia a dia a gente pode perceber, se você for encher uma garrafa PET, quando chega no finalzinho ali, que é, no caso, próximo à boca da garrafa, já que no caso a espessura da garrafa é bem fina, o líquido começa a subir mais rápido, né? Pelo fato de, nessa parte final ali, ter uma ocupação menor de volume. Então perceba, daqui até aqui o gráfico tem que permanecer constante. Agora daqui para cima, a cada instante aqui, ó, ou seja, quando mais ele se aproxima aqui desse nível, o gráfico, ele, no caso, dá um sobressalto, ou seja, a altura começa a aumentar mais rápido em relação a um curto período de tempo. Então, pensa o seguinte, vamos analisar aqui o gráfico A. Então, esse gráfico A, no caso, não se adequa, né, a essa situação, porque para ser esse gráfico, a garrafa teria que ter um formato cilíndrico, né, teria que ter o mesmo formato do começo ao fim, para ser esse momento retilíneo. Então, vamos analisar aqui o gráfico B. Então, perceba, o gráfico B, então, a garrafa está enchendo, né? Está permanecendo constante, conforme a gente analisou, né? E em determinado momento, começa a curva, né? Começa a fazer uma curva, no caso, aumentando ali a altura em um curto período de tempo, que acontece na nossa análise que a gente fez agora. Então, o gráfico que se adequa a essa situação é o gráfico B, ou seja, ele permanece constante, né, até determinado ponto, na verdade até esse ponto aqui, e depois ele começa a curvar, e quanto mais ele chega próximo ali ao nível, a altura ele começa a subir de maneira mais rápida em um curto período de tempo. Ó. Então, esse gráfico aqui ele se adequa exatamente à nossa análise. Vamos analisar aqui os outros gráficos, só para a gente ter certeza que é a letra B. Ó. O gráfico C praticamente está ao contrário, né? Então permanece constante, depois no caso a altura começa a diminuir, né? Então não se adequa, né? Porque no caso aqui quanto mais chega no nível do vazamento da garrafa ali, né? Então a altura ela sobe mais rápido. Então esse gráfico aqui não é. A letra E também é parecido com a letra C, né? Também não é. E a letra D também não se adequa, né? Porque o gráfico tem que permanecer constante do começo até determinado tempo, tem que ser uma reta. Ó, tem que ser uma reta, não pode ser uma curva. Seria uma curva se o formato da garrafa tivesse um formato meio que cônico, né? Alguma coisa assim. Então a opção correta aqui, ó, analisando esses gráficos, é a letra B. Então o gráfico permanece constante daqui até aqui e daqui para cima a altura começa a subir de maneira mais rápida, em um curto período de tempo. Então esse aqui é o gabarito da nossa questão.
Letra B. Então, pessoal, espero que vocês tenham aqui, compreendido essa análise e interpretação de gráfico. Espero ter ajudado vocês. Então, se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos que estão estudando, se preparando para o Enem e até o próximo vídeo.